né, o DICA, que é o Direito Internacional sobre Conflitos Armados, Direito Internacional sobre Conflitos Armados, na verdade é o mesmo direito internacional humanitário, né? Então, o direito internacional humanitário é o mesmo conceito, ou seja, a mesma definição de conceito do chamado DICA, né? Que, por sua vez, é o direito internacional sobre conflitos armados. Então, passa aí uma ideia de um conjunto, né? Então, um conjunto de leis, embora seja internacional, um conjunto de leis que tem um objetivo. O objetivo exatamente é proteger pessoas em tempo de conflitos armados, né? Tempos complicados. Então, quando há conflitos armados, nesses tempos de conflitos armados, nós temos aí esse direito internacional de conflitos armados, que é o chamado DICA, né? O DICA. Então, são leis que dizem respeito aos países em conflito. Então, tem que ter países em conflito. Então, a guerra demanda países, né? Países beligerantes, países belicosos, não é verdade? Então, em situação aí de beligerância, então, países, ou seja, também não só os países, mas talvez o mais importante não é essa proteção do DICA, né, esse de direito internacional de conflitos sobre conflitos armados, que é a mesma definição do direito internacional humanitário, né, mais importante do que os países em conflito, talvez seja essa proteção aos países neutros, né? Também, além dos países neutros, aos indivíduos, né? Os indivíduos envolvidos nos conflitos, os indivíduos que estão diretamente envolvidos nos conflitos, como também aqueles que não estão. Então, a relação entre esses países, né, que estejam ou não estejam envolvidos no conflito, entre os indivíduos que estejam ou não estejam envolvidos ou deixaram de estar envolvidos no conflito, e a proteção principalmente dos civis. Então, existe uma preocupação quanto à questão da necessidade da proteção aos civis. Então, esse mais ou menos é o caminho, né, percorrido aí pelo DICA, que é o Direito Internacional sobre os Conflitos Armados, também aí denominado como Direito Internacional Humanitário. A nossa Constituição Federal, lá no artigo 5º, parágrafo 2º, diz que os direitos e garantias expressos nela, na própria Constituição Federal, não podem excluir, ou seja, não excluem outros direitos, né? Outros direitos e deveres também, né? Direitos e deveres, direitos e garantias decorrentes, logicamente, do regime e também dos princípios, né? Tanto do regime quanto dos princípios adotados pela própria Constituição Federal, ou se não, também dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil, aí nós temos a República Federativa do Brasil, não confundamos aí com União, a União é uma coisa, a República Federativa do Brasil, conforme expressa lá no artigo 1º da Constituição Federal, quando ela for parte desses tratados aí, os tratados internacionais, logicamente que teremos aí essa influência, sim, se bem que quando for matérias que voltadas aí para os direitos humanos, né, aí sairá um pouco desse parágrafo 2º e estará incluído no que prescreve o parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal. Toda matéria que versa sobre direitos humanos, ela é incluída no ordenamento jurídico sem o crivo do STJ, por exemplo, como acontece lá no artigo 104, inciso 3º, a linha I, né, ou mesmo no caso do STF, que prevê no artigo 102 da Constituição Federal. Então, não há essa influência aí para que ela seja, depois disso, depois desse crivo, depois dessa análise, incluída aí no ordenamento jurídico. Quando for matéria que trate aí sobre direitos humanos, aí será incluído diretamente no ordenamento jurídico, e pelo que prescreve o artigo 59 da Constituição Federal, então ela será influente, né, no ordenamento jurídico, aí verificados os critérios de constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Na verdade, então, ela vai influenciar no ordenamento jurídico de forma vinculada, ou seja, de forma escalonada,
como, né, como matéria de direitos humanos. Um exemplo que nós temos aí muito comum é o decreto 19.841, lá de 45, final da Segunda Guerra, né? Esse decreto ele promulgou a Carta das Nações Unidas, a famosa Carta das Nações Unidas, da qual, na verdade, faz parte integrante o anexo, aquele anexo que por demais difundido, né, o chamado Estatuto da Corte Internacional, Estatuto da Corte Internacional de Justiça, Estatuto da Corte Internacional de Justiça, que foi assinada lá em São Francisco, né, também, logicamente, em 1945, agora eu estou tentando lembrar o mês aqui, mas não estou conseguindo, mas em 1945, né, por ocasião aí naquela época da conferência da Organização Internacional das Nações Unidas, né, da ONU, não é verdade? E demais, a nossa Constituição Federal ainda traz a questão da competência para tratar desses assuntos, como, por exemplo, que prevê o artigo 21 da Constituição Federal, quando diz que compete à União. Então, o artigo 21 traz a competência da União, né, dentro daquela organização político-administrativa do artigo 18 da Constituição Federal, onde encontramos aí 3 esferas, né, esfera federal, esfera estadual e a esfera municipal. Aqui só temos a esfera federal, que é a União. Então, compete à União declarar a guerra, né? Então, a guerra, e também compete à União celebrar a paz. Então, tanto declarar a guerra quanto celebrar a paz é competência aí da União, como prevê o artigo 21, inciso 3, artigo 21, inciso 2, artigo 21, inciso 2 da Constituição Federal. Artigo 21, inciso 2 da Constituição Federal, que é competência da União declarar a guerra. Logicamente, né, existe aí todo esse arcabouço jurídico em função da preocupação com o bem jurídico maior de todas as pessoas envolvidas ou não numa situação belicosa, né, uma situação que tem aí beligerância, uma situação de guerra, que é a vida. Então, existe aí uma preocupação com a vida e também, principalmente, com a dignidade, logicamente, tirando o bem jurídico mais importante, sobra aí a dignidade da pessoa humana. Então, a dignidade de cada um deverá ser preservada também, como prevê a Constituição Federal, a nossa Constituição Federal, de 88, lá no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Ademais, temos lá também, lá em termos de competência, né, para legislar sobre essa questão da guerra ou do conflito armado, né? Temos aí o artigo 22 da Constituição Federal. Lá no artigo 22 da Constituição Federal, há o mandamento de que compete privativamente, veja que a diferença aí do artigo 21 é que compete à União, e o artigo 22 compete privativamente à União. Privativamente à União, está lá no inciso terceiro, então veja que compete privativamente à União legislar sobre, no inciso 3º, requisições civis e militares, né? Logicamente que essas requisições estão previstas lá no artigo 40 do Decreto-Lei número 4.812 de 42, né? Logicamente, em caso de eminente perigo e em tempo de guerra, Então, o Estado, a União, ela tem competência privativa, o Estado não pode, o município não pode legislar sobre requisições militares, inclusive, principalmente em tempo de guerra, como prevê lá o artigo 22, inciso 3º da Constituição Federal. Mas não cabe só a União, não cabe só o Poder Executivo, como muito pode se pensar, né? Por exemplo, prevê lá o artigo 49 da Constituição Federal, que é da competência
exclusiva, aí já é competência exclusiva, vê que nós falamos lá em privativa, aqui a competência exclusiva do Congresso Nacional, nos termos do que prevê o artigo 44 da Constituição Federal, a formação do Congresso Nacional no sistema bicameral, né, o sistema aí onde há, no artigo 45, a Câmara dos Deputados Federais que representam as sociedades, né, e no artigo 46,